irmãos, vamos agora passar para a palavra do Senhor. Abram suas Bíblias, meus irmãos, lá em João, capítulo 6. João, capítulo 6. Deixa aí já a sua Bíblia aberta em João, capítulo 6. Vamos colocar aí a apresentação, por gentileza. E antes de nós passarmos para a pregação de hoje, gostaria de mais uma vez orar. João, capítulo 6. Deixa aí abertinho, que daqui a pouco a gente vai ler. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos, Pai, para que o Senhor fale conosco nesta noite. Que a sua palavra, que é boa, fiel e eficaz, toque os nossos corações e traga a transformação que nós necessitamos. Ó Deus, nós precisamos entender quem realmente traz a vida e quem realmente nos dá a esperança eterna. Fale conosco, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui continuando a nossa série de mensagens, milagres, sinais para a fé. Mas antes de continuar, aí o pessoal lá da mídia fica tudo doido, né? Eu falei para colocar a apresentação, mas aí já vou pedir para mudar. Antes da gente fazer isso, nós vamos fazer aquele ato missionário. Pega aí seu celular, todo mundo, pega aí o celular, né? A gente vai ter aqui, ó, o link do YouTube da igreja. Você vai apontar para o QR Code que vai aparecer na sua tela aí, quem está acompanhando. Aqui na igreja aparece esse QR Code, você vai apontar para ele. Esse QR Code já vai aparecer para o YouTube da igreja. Né? Já está aparecendo ali, ó, link ao vivo. Ó, fiz aqui, ó, junto com você. Aí você pega ele, manda esse link do culto, ó, culto 17/8, você compartilha para o grupo. Está aparecendo até eu aqui, ó. Para o grupo da sua família, do PGM, vai compartilhando aí para as pessoas que precisam, grupo dos amigos da escola, trabalho. Pode aí compartilhar para eles assistirem à pregação. Então, pode fazer aí, todo mundo. Aproveita aí para você compartilhar. Isso é importante, porque aí com isso nós fazemos com que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas desta maneira. Mande aí o link o link desse culto, né? E a pessoa que vai olhar lá, vai falar, nossa, que legal. Ele já clica ali, já vai ver exatamente a mensagem, esse momento da mensagem. Todo mundo fazendo, você também que está em casa pode fazer, aproveita esse minutinho aí para você fazer. E lembra que eu já falei para vocês, né, que toda vez que a gente faz isso, realmente aumenta o número de pessoas que acompanham aí o nosso culto. Belezinha? Ótimo, agora sim, voltamos para a mensagem. Agora volta lá para a apresentação da mensagem. Estamos aí, irmãos, na nossa quarta mensagem da série Milagres, os sinais para a fé. Essa mensagem aqui vai ter no total 8 mensagens. Estamos quase chegando na metade dela. E é interessante, né? Porque a gente está tratando dos milagres de uma maneira diferente. Se você estiver acompanhando aí direitinho, você vai perceber que conforme nós vamos andando ali no Evangelho de João, cada milagre, ele vai trazendo para a gente um detalhe a mais a respeito da vida e do ministério de Jesus. E quando eu estava
preparando esta mensagem, uma coisa me veio à mente, né? Que é uma coisa que a gente às vezes não fala muito na igreja, nem discute em detalhes na igreja, que é sobre a questão da responsabilidade social da igreja. O que a igreja tem que fazer em relação aos pobres? Pelo menos nas igrejas que eu participei, a gente não discutia isso, né? A gente já sabia, olha, a gente tem que ajudar os pobres. A gente ajudava meio desorganizado, né? Então dava ali uma cesta básica aqui. Em algumas outras a gente fazia um sopão. Teve uma época que eu trabalhei numa igreja que a gente fazia sopão toda semana. Em outras a gente falar do que eu já organizei, né? Ajudei a organizar. Já organizei curso de alfabetização em uma igreja, em outra trabalhei com aula de inglês, né? Com professor auxiliar. A gente já trabalhou, sei lá, um monte de coisa que algumas coisas eram mais organizadas, né? Como esse curso de alfabetização foi uma experiência bem legal, né? Que a gente fez ali. Outras menos organizadas, né? Mas sempre foi foram coisas que a gente foi levando para as pessoas. E a gente na igreja, a gente não discute muito isso. Até onde a gente tem que levar, e até onde deve ser a responsabilidade da igreja. Mas uma coisa a gente sabe. Dar alimento para os pobres, isso é função da igreja. Uma igreja que se preze, né? Se vem um pobre aqui pedir comida, a gente vai dar. Não tem nada aqui, a gente arranja, a gente compra, a gente vai ajudar, porque, afinal de contas, nós vamos alimentar aqueles que têm fome. E uma das bases que a gente utiliza ali para isso de alimentar aqueles que têm fome é um dos milagres de Jesus, ou talvez o milagre mais famoso de Jesus. Qual que seria esse milagre? Qual? A multiplicação dos pães e peixes. Isso mesmo, né? A multiplicação dos pães e peixes. Uma curiosidade, esse é o único milagre que é registrado nos 4 evangelhos. Não, só esse tem nos 4 evangelhos. E ele também é o milagre mais público de Jesus. A gente já viu nessa série de mensagens que Jesus, ele toma cuidado ali, alguns milagres ele faz meio na surdina, né? Não quer se expor muito, mas nesse não, ele já faz um milagre, logo já faz para uma galera grande. A contagem de João é para 5.000 pessoas, 5.000 homens. Mas na hora que você vai lendo os comentaristas, eu acho que todo mundo leu a mesma fonte, porque todos os comentaristas falam a mesma coisa. Se são 5.000 pessoas, aí conta mulher, 2 filhos, dá quanto? 20.000. Então, todos os livros que eu li, e comentaristas, e pregação que eu assisti para fazer esse negócio, todo mundo falava, então se são 5.000 homens, deve ser mais ou menos 20.000 pessoas. Então, era uma galera enorme para ser alimentada. Era muita gente mesmo, que Jesus alimentou naquele dia. O milagre mais público de Jesus, aonde ele fez aquela coisa maravilhosa. E como todos os milagres registrados em João, ele quer contar mais algo a respeito de Jesus. Ele quer ensinar algo a respeito do nosso Senhor. E é isso que eu gostaria de detalhar para nós dessa noite. Nós vamos falar desse milagre maravilhoso, que às vezes quando a gente para pensar, né, que coisa maravilhosa, né, de tão pouco, Deus faz tanta coisa, que você sabe bem. Mas, e aí? O que isso significa? A gente vai buscar esse significado, porque o evangelista João, ele trouxe
para nós. Então vamos entrar no texto. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 15. João capítulo 6, de 1 a 15. Abra aí a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quanto já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Podemos voltar ali para a apresentação. Aqui o texto, ele começa falando um pouquinho do cuidado de Jesus. Jesus estava ali na cidade, né? Aqui na cidade de Tiberíades, né? Do outro lado ali do Mar da Galileia. E é interessante que ele estava ali para pregar, já era tarde, né? E ele vê aquela grande multidão que estava ali para o escutar. E ele vê que aquele povo todo não tinha o que comer. Eles estavam numa região, ele não estava no meio da cidade, mas imagina só, 20.000 pessoas, é gente que não acaba mais. E ele estava ali, como que ele iria cuidar daquele povo? Nós vemos aí então, Jesus, uma pessoa que olha para as necessidades daquele povo que o seguia, não somente das necessidades espirituais, mas também das necessidades físicas das pessoas. Assim como Deus cuidou do povo que caminhava no deserto e depois enviou-lhes o maná para que eles não passassem fome no deserto, Jesus ali também estava olhando para aquela multidão que estava o seguindo, né? Ele também estava ali pronto para está ali suprindo a necessidade daquele povo. Quando eu olho para esse momento, eu vejo e lembro, né, daquilo que Jesus nos ensinou a orar na sua oração, né, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E também da oração,
lá do Sermão do Monte, que fala para que a gente não se preocupe com as coisas, mas assim com o nosso pão diário, que Deus não deixaria, né, faltar. E de uma certa maneira, Jesus estava ali cumprindo isso, não deixando faltar o pão diário para aquelas pessoas que estavam ali, porque Deus, Ele cuida das nossas necessidades, Ele cuida das necessidades do seu povo, e Ele estava mostrando isso para aquelas pessoas que estavam ali. E ali acontece uma coisa interessante, né? Jesus faz um desafio para os seus discípulos. Ele pergunta para eles, e aí, onde que a gente vai comprar pão para a galera toda? E ele fala isso para Felipe, né? E João, ele deixa muito claro uma coisa, né? Jesus, ele já sabia o que ele iria fazer. Aquela pergunta, ela era retórica. Na realidade, ele estava testando os seus discípulos. Aquele momento, ele queria ver qual que era a postura dos 12. O que os 12 iriam fazer em relação àquela multidão. Para Jesus já estava claro. Eu tenho que fazer alguma coisa para alimentar o pessoal. Ele sabia que não tinha pão suficiente. Aí, João fala de 2 discípulos. Né? E acho que não está indo. Passa para mim. Acho que deu uma travadinha ali, só um minutinho. E aí, João fala de 2 discípulos, de Felipe e de André. Felipe, a primeira coisa, ele não estava nem preocupado com o lugar onde vai comprar. Provavelmente deveria ter alguma cidade ali perto, mas ele já faz uma conta de cabeça, e ele já fala assim, nossa, nem 200 denários daria para alimentar esse povo todo, dando um pedacinho de pão para cada um. 200 denários era mais ou menos uns 8 meses de trabalho de uma pessoa normal. Imagina só você ter que trabalhar 8 meses para alimentar todas as pessoas. Ou seja, ele fala assim, nós não temos dinheiro suficiente. Nós não temos dinheiro para alimentar essa multidão. Do outro lado, aí vem André, irmão do Pedrão, né? Ele acha um menino lá, que estava com seu lanchinho, né? Pega esse menino, vem cá comigo aqui. Pega aqui, ó. Ó, Senhor, eu procurei aqui com o pessoal, só achei esse menino aqui, e esse menino só tem aqui 5 pãezinhos, né? Ainda são pães de cevada, a Bíblia ainda enfatiza isso, que eram pães de cevada. Naquela época, você tinha pães de cevada, que normalmente eram os pobres que faziam, que eram pães de qualidade inferior e mais baratos. Os ricos gostavam mais de pães que eram feitos de trigo. Então, aquilo já mostrava que eram pães já mais para pobres. E ele tinha 2 peixinhos. A palavra lá não fala que eram peixes grandes, provavelmente eram peixes pequenininhos e salgados, que ele ia comer, fazer tipo um sanduíche, sabe? Colocar no meio do pão e comer ali. Ou seja, era o lanche do menino. Ele falou assim, olha, Senhor, eu só tenho aqui, ó, o menino só está aqui com o lanchinho dele aqui, mas o que a gente vai fazer com esse negócio aqui? 5 pãezinhos, 2 peixinhos pequenos, porque a ideia aqui é de peixe pequeno mesmo, tá? Não peixe grande. A palavra que é utilizada não é uma palavra de peixe normal, ela dá a ideia de peixe pequeno. O que a gente vai fazer aqui para alimentar essa galera toda aqui, se nós só temos 5 pães
e 2 peixinhos pequenos. Ou seja, nós não temos recursos suficientes. Um fala, não temos dinheiro. Outro, não temos recurso. Não temos dinheiro, não temos recurso. Parênteses. Quantas vezes a gente vai fazer coisa na igreja e a gente não escuta isso? Ai, a gente não tem dinheiro. Ai, a gente não tem recurso. A gente não tem gente suficiente. A gente não tem as coisas necessárias para fazer as coisas que a gente necessita. Era mais ou menos isso que os discípulos estavam falando para Jesus. Jesus está falando, olha, vocês têm que limitar a galera aí, mas a gente não tem dinheiro, Jesus. A gente não tem os pães suficientes, a gente não tem aquilo que a gente necessita. Mas aqui, irmãos, a gente tem que começar a entender uma coisa, né, que é importante. E os discípulos, nesse primeiro desafio, creio eu que eles não passaram muito bem. Eu acho que eles acabaram sendo ali, tomando um pontinho negativo. Porque o maior recurso da igreja não é o seu dinheiro, nem os seus bens. O maior recurso da igreja sempre foi e sempre será a sua fé em Jesus. Para tudo que ela vai fazer, sempre foi e sempre será a sua fé em Jesus. Quer fazer qualquer coisa na igreja, você tem que ter fé. E pela fé, as coisas são realizadas. Nesse caso ali, eles tinham que crer que Jesus iria alimentar. A gente traz isso aqui para a gente, se a gente fosse fazer uma aplicação sobre isso aqui na igreja. Se eu vou comprar alguma coisa, é pela fé, a gente tem que crer que Jesus vai nos ajudar. Se a gente vai evangelizar Caieiras, né? A gente tem que crer que essa obra é feita pela fé, não é pelo dinheiro, não é pelos bens, não, é sempre pela fé. Ali Jesus está dando uma testada na fé dos discípulos. E ali eles se mostraram como nós, como qualquer reunião de diretoria da igreja. Já participei de algumas, tá? Em várias igrejas. A gente sempre vai fazer alguma coisa, a galera não tem dinheiro. Sempre tem um, né, o tesoureiro, sempre tem o Léo das igrejas. Não tem dinheiro para fazer. Ou não dá para fazer, sempre tem um porém, mas aqui tem a fé. A fé. E é interessante como que Jesus trata a situação de uma maneira totalmente diferente. É essa situação. Ele olha aquilo lá, e ali ele vai começar a fazer um milagre. E de novo, Jesus vai fazer um milagre no estilão Jesus. Qual que é o estilo Jesus que a gente vê em João? É um Jesus que faz? É um Jesus que grita? É um Jesus que dá aquela rodadinha? É o Jesus que dá um pulinho? É isso que acontece? É? Não. O milagre de Jesus é sempre diferente, porque Ele é Deus. E aí vai acontecer uma coisa maravilhosa. Ele pega os pães, e a Bíblia fala que ele agradece. Pegou os pães e tendo dado graças. Não que ele deu graça para os pães, né? Ele agradeceu a Deus. É bem possível que ele tenha orado feito uma oração, que os judeus sempre faziam, agradecendo alimento. Como, por exemplo, bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que traz o pão
a terra. Que era uma oração. Isso aqui eu peguei uma oração que está lá no que os judeus fazem hoje, para comer. Oração desse tipo, sabe? Simples. Ele pegou, agradeceu como se ele fosse comer. E ali começou o milagre. Porque ele começou a distribuir. Ó, tinha 5 pães, 2 peixes. Ele já começou. Nisso ele distribuiu para 12. Ó, 5 pães, 2 peixes. Para quanto que ele distribuiu? Para do. Ele começou a dar para os 12. Os 12 já devem ficar assim. E dá para um, dá para outro, dá para outro, e o negócio não acaba. E o legal, para ir o pessoal aí fitness, Jesus, eu estava prestando atenção nisso hoje, né? O pessoal fitness, Jesus foi assim, ó, assim, dieta calibrada, assim, né? Balanceada. Por quê? Né? Ele deu lá proteína e também carboidrato, né? Peixe e pão, né? Hoje que eu vou prestar atenção nisso. Então, quem queria ali, quem estava um pouquinho de dieta, não, eu só quero só a proteína, né? Senão, só carboidrato. Ou seja, ele começou a distribuir, ele deu ali, não começou a chover, ele estava dando para as pessoas iam pegando e recebendo, um negócio simplesmente não ia acabando. O milagre ele ia acontecendo na mão das pessoas, no cesto onde eles estavam, eles iam colocando e não ia acabando. E as pessoas iam comendo, iam pedindo mais. Cada um pediu o quanto eles queriam. Ah, não, eu gostei, posso repetir? Pode! Ah, eu gostei, ainda estou com fome, quero mais. Come, meu filho, toma mais. Ah, não, mas mais um pouquinho. Pode, toma mais um pouquinho. Não, mas não, eu quero mais um, não. Toma mais uns 3 e mais uns 3 peixinhos aqui. Come! Em abundância. E foi dando para 20.000 pessoas. E não se acabavam os pães nem os peixes. E o legal desse milagre, assim, é a coisa fantástica e a sutileza. Eu acho sempre isso é fantástico, né? Porque ele é uma coisa tão grande e tão sutil, porque o milagre ele acontece na mão dos discípulos. Né? Ele vai dando. E os discípulos deveriam ficar doidões, porque assim, eles estão dando e olhavam, não acabava. E estão dando e olhavam, e o negócio não acaba. E ele dava uns 2 pedaços de peixe, uns peixes, e olhava e o peixe estava lá. E continuava. E ali a multiplicação acontecendo, provando ali o poder de Jesus. E Jesus não estava com a mão erguida. Provavelmente Jesus estava lá comendo também. Porque Jesus eu não dei uns detalhes, né? Porque Jesus tinha pedido para todos sentarem. Em outros evangelhos vai falar que ele pediu para sentar de 12 em 12, mas tinha bastante mato ali, bastante relva, as pessoas estavam sentadas. Só organizou o pessoal para que eles pudessem distribuir. E eles distribuíram, e você vê lá o milagre acontecendo. Todos ficaram satisfeitos, de poucos recursos, né? Jesus faz um grande milagre. E acontece em sobras. Todos comeram. Todos comeram. Não só comeram, mas como sobrou. Todo mundo ficou com a barriga cheia e algum ainda sobrou. E aí o que Jesus fala no final? Sai pegando o que está sobrando. E aí eles saíram com cestos lá para pegar o que estava sobrando. Quantos cestos sobraram? 12 cestos. Uma coisa que a gente sempre tem que ter ideia, né? O milagre, né? A bênção é sempre abundante, mas também ela não pode ser desperdiçada. Deus está fazendo a bênção. Por que ele pegou aqueles pães de novo? E a gente sabe por outros evangelhos que eles vão colocar nos barcos e os discípulos vão levar. Porque os discípulos vão pegar aqueles pães para eles comerem depois. Tá? Eles vão usar aqueles pães para eles mesmos, aqueles pães, aqueles peixes para eles mesmos comerem. E a gente vê ali, bênção não pode ser desperdiçada. E é uma coisa que às vezes a gente tem que ter essa noção, né? Aquele negócio que a gente aprende em casa, né? Comida a gente não desperdiça, menino! Que a gente vai para as crianças, né? Com aquele pratão,
né? Depois não come tudo, né? Vai lá vou naquele self-service que eu pago trintão, como à vontade, né? Aí faz aquele prato assim, né? Danilão, né? Aí começa a comer, não gostei, né? Não gostei, né? Não, irmãos. É brincadeira, mas assim, aqui a gente tem que sempre brincar sobre essas questões de não desperdício. Eu acho muito legal essa questão de não desperdiçar. Bênção abundante, mas sem desperdício, que Jesus ele traz aqui. Mas uma coisa legal é ver esse milagre tão maravilhoso acontecer nessa sutileza e alcançando tantas e tantas pessoas ao mesmo tempo. E o que aconteceu logo depois disso? O povo olhando aquilo acontecer, porque foi um milagre que todo mundo percebeu, todo mundo viu acontecendo, porque o pessoal viu poucos pães e daqui a pouco a multiplicação acontecendo, porque eles perceberam também. Está andando com pouquinhos pães e vai dando ali, o negócio não acaba. Eles perceberam um milagre acontecendo e ali eles entenderam que Jesus era um profeta. Ah, não! Esse aqui é o profeta que Moisés tinha prometido. Finalmente chegou o profeta que Moisés tinha prometido. Jesus é um profeta? Ele é profeta. Mas ele é somente um profeta? Não. Sabe o que eles quiseram fazer mais? Eles quiseram fazer com que Jesus fosse feito rei à força. Jesus queria ser feito rei à força? Não. Apesar daquele milagre maravilhoso, aconteceu um efeito colateral que muitas vezes acontece com os milagres. As pessoas, o povo não entendeu quem Jesus era. O povo não entendeu quem Jesus era. Isso é uma coisa que acontece frequentemente com Jesus. Eu vejo as chamadas das igrejas por aí. Venham alcançar o seu milagre. Venha receber o seu milagre. Faz de Jesus um milagreiro. Faz de Jesus um servo. Não, você vai vir e você vai ser curado. Pode vir. Isso, palavra desses pastores aí, né? Eu orei, eu jejuei, e nesta tarde vai ter milagres, porque eu vou orar para Jesus e você vai ser curado. Quem está mandando é o pastor, não é Deus, né? Mas, detalhe, né? E vem aqui, está fazendo Deus de seu capacho. Eu detesto esse tipo de fala, porque é mentirosa e é do capeta, tá? Deus não respeita homens. Quem é Deus? Deus faz o que Ele quer e não o que a gente quer. Não é porque eu jejuei, não é porque eu fiz qualquer coisa que Deus vai escutar a nossa oração. Quem que é servo no final das contas? É Deus ou sou eu? Né? Ah, Deus vai operar naquele dia porque eu quero. Haha, tá bom. Vai nessa. Deus é Deus. E esses camaradas aí são charlatões. Mentirosos. Ai, tô doido para falar mais mal deles, mas eu vou segurar um pouquinho. Sabe que a língua coçou mais aqui, mas deixa eu segurar um pouquinho. Né? Até porque eu estou sendo transmitido, né? Tem que sempre dar uma segurada. Mas é mentira isso, irmãos. Esses caras são charlatões. Não tem nada a ver com Deus. Porque no final das contas, isso leva a um entendimento errado de Deus. Às vezes o milagre faz isso, as pessoas vão lá buscando um milagre. Nesse caso, aqui no caso da multiplicação dos pães, eles até entenderam que o milagre vinha de Deus. Mas o que Jesus queria mostrar é que Ele mesmo
era o Filho de Deus, o Messias que viria salvar o mundo, eles entenderam ligeiramente errado. Eles entenderam que ele era um profeta, mas não o Filho de Deus. Mas isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Entender um pouquinho errado é entender totalmente errado. Eles entenderam totalmente errado quem era Jesus. Infelizmente. Apesar de estar andando atrás de Jesus. Tomemos cuidado, porque as pessoas às vezes vão atrás de milagres, às vezes até entendem que milagre vem de Deus, mas não entendem plenamente quem é Jesus. E aí ficam buscando sempre o milagre de Deus. O milagre de Deus. Mas Deus quer que você busque o milagre dele. Talvez ele queira que você busque algo mais. E é isso que Jesus vai ter que consertar na cabeça desse pessoal. E João continua a sua explicação. Isso ele vai continuar explicando no dia seguinte. Jesus, no outro dia, ele vai para outra cidade, Cafarnaum. Ele já vai estar em um outro lugar, na sinagoga. Né? Então ele já não vai estar no campo aberto. Vai estar para um grupo menor de pessoas. Mas ali ele vai ter que explicar direitinho o que aconteceu no dia anterior para aquelas pessoas, para que elas entendam plenamente quem ele é de verdade. E João coloca na sequência para que nós possamos entender quem realmente é Jesus. Porque nós temos o filme completo, não só um pedaço, nós temos o filme completo. E João quer nos ensinar isso. Então Jesus agora, ele está lá em Cafarnaum. Um dia depois. Esse milagre aconteceu num dia, à tarde, final da tarde. No outro dia de manhã, Cafarnaum na sinagoga. E o que Jesus vai falar? Primeira coisa, que ele é o quê? O pão da vida. Olha por que nós cantamos o hino? Pão da vida. Vocês falaram assim, nossa, vocês erraram, hoje não é dia de ceia. Teve gente que pensou isso, não pensou? Eu tenho certeza que você pensou isso. Tenho certeza, mas tinha tudo a ver com a mensagem. Tá aí, ó. Até o pessoal do louvor, pastor, mas de ceia não é de ceia não, é da mensagem, ó, pão da vida. Eu vou falar sobre isso hoje. É o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Né? Jesus vai explicar sobre isso, que ele é o pão da vida. Agora, em Cafarnaum, nesta sinagoga. E estamos ali, continuando ali o capítulo 6. Ele, primeira coisa, quando ele está ali, as pessoas, elas chegam, as pessoas que tinham visto ele fazer o milagre no dia anterior, eles estão ali falando assim, chegam lá, a sinagoga fica cheia de gente, e aí Jesus fala assim, ó, vocês estão aqui porque vocês encheram, comeram bastante ontem. Estão aí, por isso que vocês estão aqui hoje. Mas vocês têm que trabalhar, não pela comida que estraga. Vocês não devem trabalhar por essa comida que estraga. Está lá no verso 27. Eu vou até ler o verso 27, porque o verso 27 é importante. Né? João 6, 27 diz assim, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Né? Não trabalhem pela comida que se estraga. Essa coisa aqui é interessante. Eu vou explicar um pouquinho aqui. Eles viram um sinal de Jesus. E qual que foi o grande sinal de Jesus que tinha acontecido no dia anterior? Ele alimentou todo mundo. Mas se Jesus alimentou todo mundo, o que acontece no outro dia? O que acontece com você no outro dia de manhã? Está com fome. Aí tem que acontecer o quê de novo? Outro milagre. Comer de novo. E comer de novo. Isso acontece com qualquer milagre. Cura. Você é curado hoje. Passa daqui a um tempo, um mês, 1 ano, 10 anos, você vai ficar doente de novo. Você tem um problema financeiro, acontece alguma bênção. Resolveu seu problema financeiro. Passa algum tempo, você vai precisar de dinheiro de novo. Os sinais
né, milagres temporais, eles têm prazo de validade para essa vida. Eles não resolvem o seu problema eternamente, eles acabam por um tempo. E é isso que Jesus está dizendo, não fiquem trabalhando, buscando essas coisas que são temporais. Busquem coisas eternas. Comecem a buscar coisas eternas. Não trabalhem por essa comida que estraga, mas sim por aquilo que é eterno. E aí Jesus fala, mas tem uma obra, tem um verdadeiro trabalho, que esse é um trabalho eterno. E qual é esse trabalho eterno? É esse aqui, ó. A obra de Deus é esta, que vocês creiam em mim. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Você pode estar correndo atrás de milagre, você pode estar com um problema financeiro, orando, Senhor, por favor, abre as portas do céu, abre a porta de emprego. Tudo bem, Deus pode te ajudar. Mas a grande obra de Deus é que você creia nele, para que ele te dê a vida eterna. Ah, mas eu tenho problemas com a minha família, com pessoas, queridos meus que estão doentes. Amém, você pode orar por eles. Mas não ore somente pela cura dele. Ore para que ele também creia em Jesus. Porque se ele crer em Jesus, o problema dele será resolvido eternamente. Se ele somente for curado, o problema é só resolvido agora. Daqui a 1 ano, 5 anos, 15 anos, 60 anos, ele volta e ele morre. Infelizmente, é assim. Não há cura, enquanto nós estivermos na Terra, que não vai, no final, ser superada. Que não vai ser superada. Todo mundo, no final, vai morrer. Com exceção daqueles que passam por isso aqui, ó. Esses não vão morrer. Você crê nisso? Acho que vocês não creem, não. Você crê nisso? Ainda está fraco. Você crê nisso? Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Isso aqui é a coisa mais difícil dos crentes crerem. Que eles têm a vida eterna. Principalmente nesse tempo aqui. A gente brinca assim, né, com... às vezes assim, tá lá a gente brincando com uns amigos de igreja, a gente fala de crentaiada, né? A crentaiada tem uma dificuldade de entender que a gente tem a vida eterna. É difícil entender isso. A gente fica grudado nessa vida, não, essa vida é boa, essa vida é boa, essa vida é boa, mas você tem a vida eterna com Jesus. Não, mas a vida é boa, a vida é boa. Ah, mas tá ruim. Não, mas eu quero essa vida. Tem a vida eterna. Vocês têm que crer nesta obra. Creiam naquele na obra de Deus, porque é essa que vocês ganham a vida eterna. Jesus ainda diz mais uma coisa, que ele é o pão da vida, que ele é o pão do céu. Lá no verso 6,33 diz assim, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ele diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E ali no verso, deixa eu pegar aqui o verso direitinho. E no verso 51, Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Viverá eternamente. Nós temos que crer nisso. E essa vida, ia falar palavras em línguas, que é zoe aionion, né, em grego. Essa vida que não acaba, você ficar
com Deus na eternidade. É um conceito difícil para a gente, que nós somos finitos. Quanto mais novo nós somos, mais difícil da gente entender. Quanto mais velho, como a vida está acabando, aí a gente começa a olhar para frente e fala assim, tem pouco tempo, aí a gente começa a olhar, opa, não, tem que ter alguma coisa depois. Né? Por isso que os mais velhos acabam entendendo melhor do que os mais novos. Mas essa é a esperança pela qual nós vivemos. A nossa vida não pode estar calcada simplesmente nessa vida aqui. É isso que Jesus está falando aqui para esses homens. A vida, ela é além disso. Muito além. E a gente tem que entender estas coisas. Problema. Eu vejo a cristandade, e principalmente nosso estilo de cristandade, que confunde bênção com riqueza. Nossa cristandade, os evangélicos, que confundem bênção com estar curado, sem doença. A nossa cristandade que confunde de bênção com não ter problemas nesse mundo. E isso tudo é uma coisa que não existe. No final das contas. E o que Jesus vem prometer é outra coisa. Aí você procura em Deus uma coisa que Ele não prometeu, você acha? Não. Não. E acabam se frustrando, porque procuram em Deus uma coisa e não acha nada. Aí fala que o problema é Deus, mas o problema é que você procurou uma coisa que Deus nunca te prometeu dar a você. Deus te prometeu a vida eterna. No mundo, Jesus ainda fala, no mundo tereis aflições. Né? Esse versículo, ninguém lembra desse versículo. Mas tem de bom ânimo. Olha a vida de Jesus, né, para ver se Jesus terminou tranquilo a vida dele. Mas pela morte dele, nós somos muito abençoados. A gente tem que começar a olhar um pouco mais para isso. E depois Jesus ainda fala o seguinte, né, que era necessário comer da carne dele e beber do seu sangue. Logicamente, o que ele está dizendo aqui é uma metáfora. Ninguém ia comer Jesus, né? Ninguém é carnívoro, ninguém aqui é canibal, comer carne humana. Mas, e se comer e beber o sangue é aquilo que você faz quando crê em Jesus. Ele falou tudo isso para aquelas pessoas. Né? E o interessante é que Jesus deixa muito claro que quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Está muito claro. Mas as pessoas que estavam ali escutando Jesus não entenderam a sua mensagem. Muitos vão o abandonar. Por que eles vão o abandonar? Primeiro, não entendiam de onde vinha Jesus. Jesus falou que era o pão do céu. Aí eles falam assim, como que você fala que é o pão do céu, que você veio do céu? Mas a gente conhece seu pai, a gente conhece sua mãe. Eles não entendiam a concepção virginal de Jesus. Que ele nasceu de Maria sim, mas ele foi concebido de um milagre, né, no ventre de Maria. Eles não entendiam isso, que Jesus sim era o pão que veio do céu. Eles não entendiam a mensagem de Jesus, quando Jesus falava comer minha carne, beber o meu sangue, eles entendiam tudo errado, achavam que Jesus estava falando para ser canibal. Os caras eram todos doidos ali, não entendiam direito. E é isso que acontece com o mundo hoje também. Isso aconteceu no passado e acontece hoje também. O mundo não entende de onde veio Jesus. O mundo também não entende a mensagem de Jesus. E isso, a gente tem que ter isso claro. Então a gente está pregando para algumas pessoas que às vezes você prega e as pessoas simplesmente não enxergam, não entendem. E como que isso vai ser quebrado? Só pelo poder do Espírito Santo. Quem abre os olhos das pessoas é o próprio Espírito.
É o Senhor que abre os olhos. E por isso nós temos que continuar pregando para as pessoas. Mas a mensagem de que um homem é ao mesmo tempo Deus, para as pessoas que estão fora da igreja, soa como loucura. Que esse mesmo Deus, ele morreu e depois ressuscitou, né? Aí fala lá como aquela música, né? Que maldade então fazer um Deus tão triste, né? Isso é loucura para as pessoas do mundo. É loucura. Mas, pelo poder do Espírito, o Espírito abre os olhos das pessoas. E no final, o que vai acontecer é que muitos se escandalizam e acabam desistindo de caminhar com Cristo. Esse é o resultado da multiplicação dos pães. Um dos milagres maravilhosos, grandiosos de Jesus. A gente acha que, não, que esse milagre agora Jesus, né, bombou. Pelo contrário. Na hora que ele terminou de fazer esse milagre, no outro dia, o que aconteceu? Boa parte parou de seguir Jesus. Porque na hora que Jesus explicou o que estava acontecendo, o pessoal, olha, não dá não. Esse negócio que você é divino, não entendo. Eu conheço sua mãe, você está mentindo. Esse negócio de comer tua carne, você nem gordinho tá. Também não, não quero. Né? E pronto. E eles eles acabaram abandonando Jesus. Esse aqui é um dos momentos mais baixos e mais tristes do ministério de Jesus. Onde muitas pessoas que estavam seguindo, que no dia anterior era mais ou menos, quantas pessoas que eu falei? 20 mil. No dia seguinte, boa parte desses foram para suas casas e falaram assim, não quero saber mais de Jesus. Olha que triste. Poderia ser um momento alegre, mas no final, a multiplicação dos pães, no dia seguinte, ela se tornou um momento muito triste. Mas no final desse texto tem uma coisa bem interessante. Vai ter o segundo desafio para os 12. Porque ele viu que o pessoal começou a ir embora, né? Aí Jesus olha lá para os 12 e fala assim, e aí galera? Será que também vocês não querem ir embora? A galera está indo embora. E vocês? Vão embora também ou não? Aí Pedrão, que a gente sempre fala mal de Pedro, né? É uma coisa boa que os pregadores gostam de falar mal de Pedro. Mas a gente tem que elogiar. Tem hora que Pedrão faz uns negócios legais. E essa hora aqui foi um negócio que Pedrão fez um negócio bem legal. Pedrão se levantou daquele jeitão Pedrão de ser. Jesus pergunta, Pedrão, sabe aquele... Pedrão era aquele menino da escola, que o professor fazia a pergunta, ele levantava para responder, sabe? Levanta a mão primeiro, né? Era esse jeitão. Aí, Pedro, ele vai responder. E essa resposta, ela é simplesmente fantástica. Está lá no verso 68 e 69 da sua Bíblia. Abre aí, você deveria marcar e fazer isso aí de lema da tua vida. Diz assim, Simão Pedro respondeu, eu só deixei um pedacinho, só a partir da frase do Simão aqui no slide. Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E agora olha só, e nós temos crido. Nós cremos, nós temos crido, ou seja, cremos no passado, cremos hoje e vamos continuar crendo. E conhecido, temos crido e conhecemos do que o Senhor é o Santo de Deus. Eles creem que Jesus era o único que poderia dar a vida eterna.
Eles tinham essa convicção, independente do que aconteceu com os outros. Eles não eram Maria, vai com as outras. Eles criam que Jesus era um santo de Deus e somente através dele eles conseguiriam ter a vida eterna. Aleluias. E essa era a diferença dos discípulos. Enquanto todos os outros queriam os milagres de Deus, sabe o que os discípulos eles queriam? O Deus dos milagres. Eles queriam o Deus dos milagres. A gente tem que aprender com eles. Aprender com essa frase aqui do Pedrão. Nós temos que buscar o Deus dos milagres. O Santo de Deus, aquele que te dá a vida eterna. Então, meu amado, minha amada, nós devemos aprender o seguinte, através desta pregação, através dessa mensagem maravilhosa, através deste milagre, que Jesus é o pão da vida. O Jesus é o pão dos céus. E se nós crermos nele, nós teremos a vida eterna. Creia em Jesus e receba a vida eterna. Creia em Jesus e receba a vida eterna. Essa é a mensagem do milagre, da multiplicação dos pães e peixes. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Eu quero fazer mais um convite para você. Feche seus olhos enquanto eu falo, para que você não preste atenção no ambiente. Mesmo você que está em casa, me acompanhando, ou no celular, no ônibus, não sei quando você está vendo, escutando essa mensagem. Mas, preste atenção. Às vezes nós estamos como as pessoas, a multidão, buscando os milagres de Deus. Mas o que Deus realmente quer é que nós o busquemos. João nos ensina que nós devemos buscar o Deus dos milagres. E Jesus é esse Deus, o pão da vida que desceu dos céus. Creia nele. E eu queria te convidar que você fizesse uma oração dizendo que você crê em Jesus. Peça perdão pelos seus pecados anteriores. E fala assim: Senhor, eu creio em Ti. Creio que o Senhor é Deus. Creio que o Senhor é o Filho de Deus, o Messias. Aquele que veio salvar o mundo. Se você fizer essa oração, creia, você vai receber a vida eterna. E para todos nós que estamos aqui, talvez caiba sempre a reflexão. Estamos buscando os milagres de Deus ou o Deus dos milagres? Mas vamos fazer como Pedro disse. É nele, é no Senhor que nós temos crido e conhecido. Continue crendo no Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero Te louvar, Pai, por esse milagre maravilhoso relatado aqui no capítulo 6 de João. Primeiro, ao ler, esse texto nos gera uma profunda tristeza, porque muitas vezes vemos pessoas, ou às vezes até mesmo nós, acabamos
seguindo e buscando milagres, coisas maravilhosas, sinais, e não enxergamos quem está fazendo estes milagres. Senhor, misericórdia. Porque depois desse sinal maravilhoso, muitas pessoas desistiram de Ti, Senhor. Talvez depois dessa pregação que eu estou fazendo, muitas pessoas também não tenham os olhos abertos e também deixem de seguir. Ó Pai, mas é uma misericórdia. Porque esse não é o objetivo. João deixa muito claro que deixou esse milagre escrito para que nós possamos crer em Ti. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver claramente que o Senhor esteve entre nós, que o Verbo se fez gente e habitou entre nós, e nós pudemos ver a Sua glória, a glória do unigênito do Pai. Que nós possamos crer que Jesus é Deus, que Ele é o pão da vida, e que através deste pão nós podemos obter a vida eterna. Que ao comer este pão nós nunca mais teremos fome, e ao beber do sangue de Jesus nós nunca mais teremos sede, e seremos ressuscitados no último dia. Pai, muito obrigado, Pai, por essa promessa. Ajuda-nos na nossa pequenez e aumenta a nossa fé. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, para que nós não sejamos como uma multidão, e nos ajude a ser como os discípulos. Ó Senhor, muito obrigado por essa pregação. Muito obrigado pela sua misericórdia. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém.